nasceu o menino Jesus, é noite de Natal, o Verbo de Deus se encarnou e veio habitar entre nós. Olá, gente querida, bem-vindos a esse momento que nós queremos ter neste segundo domingo de Advento. Eu convido você a ouvir nesse tempo, nesse momento, palavras que vêm do próprio Deus para a sua vida. Neste final de semana, temos uma pregação segundo o profeta Isaías, no capítulo 40, os versículos 1 até o 11, e quero refletir junto contigo. Então fique aqui conosco, se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Inclusive hoje a palavra traz para nós essa nossa tarefa. As palavras que nos acolhem são de Lucas, do capítulo 3, os versículos 4 e 6, onde o profeta Isaías diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Voz do que clama no deserto. João Batista, assim somos cada uma de nós. Nós somos como João Batista, que prepara o caminho para a vinda de Deus, assim como ele fez para Jesus Cristo. Nós somos convidados, convocados por Deus para fazer isso no nosso dia a dia, preparar os caminhos, endireitar as estradas. E hoje nós queremos ouvir uma meditação, uma palavra de prédica sobre esse texto de Isaías, no capítulo 40, os versículos 1 até o 11. Mas antes quero convidá-la para um momento de oração. Oremos. Querido e bom Deus, venha com a graça do Teu Filho Jesus, este que é o caminho pelo qual queremos seguir. Venha com Teu amor de Pai, que nos carrega como um pastor carrega as suas ovelhas. E venha com o Teu Espírito Santo, que faz com que caminhemos juntos, em comunhão constante, mesmo que tenhamos que atravessar um deserto. Por Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a história da humanidade prova a importância e a necessidade dos caminhos e das estradas. Nós conhecemos bem essa necessidade. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, esse estado de enormes dimensões. Aliás, não basta que sejam abertos caminhos, estradas. É preciso que essas estradas também sejam constantemente mantidas e refeitas. Quando vamos abrir um caminho, é preciso remover os obstáculos. Não importa se é uma picada dentro da mata ou uma trilha numa região montanhosa, uma estrada de chão batido ou então uma rodovia. Os caminhos sempre vão servir como referência e orientação para que consigamos chegar a um destino. Geralmente, quando se constrói um caminho, a gente considera as necessidades de quem vai passar por ele. Por exemplo, pessoas com necessidades especiais, com alguma deficiência, que precisam usar uma cadeira de roda, precisam de calçadas planas, rampas de acesso e assim por diante. Estradas como as que nós temos aqui no Mato Grosso, onde trafegam motocicletas, carros, caminhões e carretas, precisam ser pensadas para esse tipo de meio de transporte. Em geral, essa tarefa é do Estado. Mas é comum também que agricultores que moram em lugares mais distantes, de difícil acesso, consertem um pouco a estrada quando vão receber uma visita importante ou quando vão fazer uma festa para mais pessoas virem até eles. E quando tem uma grávida na família, por exemplo, está perto dos dias de nascer a criança, o bebê, é bom que os buracos sejam tampados para que a mamãe volte com seu bebê e transite pela estrada com segurança e conforto. Agora, imaginem uma pessoa no meio de uma mata fechada, ou então no meio de um oceano, ou então no meio de um deserto. Não há caminho,
não tem pontos de referência para se orientar. A pessoa fica dando voltas e não chega a lugar nenhum. Não consegue avançar, pois esbarra nos obstáculos, nas pedras, nos abismos. Aí a pessoa se dá conta de que está perdida. Por fim, desiste de procurar e não quer mais saber de encontrar uma saída e se acomoda. O povo do Antigo Testamento passou por uma situação assim. Há mais ou menos 600 anos antes do nascimento de Jesus, as lideranças de Jerusalém foram levadas como prisioneiros de guerra para a Babilônia. Foram obrigadas a atravessar um grande deserto, indo parar a mais de 2.000 quilômetros da sua terra natal. Os babilônios destruíram a cidade de Jerusalém. O templo construído por Salomão foi derrubado. Dessa forma, as pessoas perderam a sua referência religiosa e ficaram totalmente desorientadas, perdidas. Os israelitas acreditavam que o templo era o lugar de contato entre Deus e as pessoas. Para eles, o caminho até Deus era o mesmo que o caminho até o templo. Mas agora, sem o templo, como é que fica? Por uns tempos, alguns israelitas na Babilônia ainda tentaram manter acesa a chama da fé. Mas pouco a pouco foram perdendo as esperanças e logo se adaptaram à religião lá dos babilônios, pois achavam que Deus havia abandonado o seu povo. Um deserto se colocava então entre o povo e o seu Deus, entre o povo e a sua pátria. Um deserto estava então entre o povo e a sua fé. Eufórico, o profeta Isaías se coloca diante desse povo, convidando-o para dar um novo rumo para as suas vidas. E aí nós ouvimos do texto segundo o profeta Isaías, o capítulo 40, os versículos 1 até o 11, que eu quero ler para vocês agora. O Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro de Deus passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai. Mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força, com o seu braço poderoso ele conseguiu a vitória. E ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Até aqui as palavras do profeta Isaías. Para entender bem esse texto, nós precisamos saber que até aquele momento só o que o povo ouvia era que eles estavam sendo castigados por Deus e que isso era justo, já que eles tinham desobedecido e haviam pecado contra Deus. Isaías vem com uma palavra de consolo.
Aliás, a palavra não é do Isaías, é do próprio Deus revelada a Isaías. Consolem, consolem o meu povo, pois chegou o tempo de perdão e de restauração. Mas entre o povo e Deus ainda havia um deserto. E é nesse deserto que eles são convidados a enxergar o caminho. No deserto não existe caminho. O deserto é um lugar abandonado e perigoso. Não é fácil orientar-se nele. Abismos e pedras impedem a locomoção. Também tem a sedução das miragens. Não sei se você já tiver alguma miragem, né? Aquilo que você chega a ver de tanto que você quer, né? Mas na verdade não existe. Essas miragens iludem as pessoas e as fazem ter falsas esperanças, além de desviar do verdadeiro caminho. Daria para falar das fake news como sendo nossas miragens hoje em dia. Enfim, é um deserto assim que separa o povo israelita da sua terra natal e atrapalha a sua fé. Mas precisa haver um jeito. Um caminho precisa ser construído. É um caminho novo, o caminho de Deus. Nesse tempo era comum os reis mandarem construir caminhos bonitos e enfeitados, onde os reis desfilavam cheios de pompa ou imagens de deuses eram carregados em procissão. Isaías 40 usa esse exemplo para falar desse caminho de Deus. Porém, a diferença nesse caminho é que Deus não desfila sozinho, mas conduz e carrega o seu povo de volta à sua pátria. O caminho de Deus é um caminho de liberdade, semelhante à libertação do povo da escravidão do Egito, comandada por Moisés. O povo deveria crer e deveria se colocar a caminho, neste caminho de Deus. E o que isso diz para nós? Depende se nós estamos dispostos e dispostas a adotar o caminho de Deus. É bom lembrar do que Isaías diz: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor virá com poder, como um pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços carregará os cordeirinhos e guiará suas ovelhas mansamente. Essa é a mensagem do Advento. Somos chamados ao movimento, chamadas a caminhar. E por onde vamos? Vamos pelo caminho de Deus. E se eu me encontro no meio de um deserto, no meio de uma mata fechada, no meio de uma situação que parece não ter saída, vamos abrir um caminho. Precisamos superar os desertos, remover os obstáculos e abrir caminhos. A realidade de muitas pessoas hoje é um deserto. Desemprego, insegurança, fome, falta de paz, terrorismo, desastres, exploração, revolta com a corrupção, doenças graves, uma pandemia, solidão, depressão, conflitos familiares, tantas outras coisas. Como se tivesse sido colocado um imenso deserto entre a pessoa e a sua esperança por dias melhores. Quando olhamos para o mundo e percebemos que coisas passageiras tomam o lugar das pessoas, do amor ao próximo, tomam o lugar até de Deus, aí nós vemos como o mundo cria desertos no coração das pessoas, onde são colocadas miragens, ilusões, o que desvia do verdadeiro caminho e tira as esperanças. Miragens e ilusões são as promessas políticas, a compra do seu voto, as drogas e a bebida alcoólica, que nos dão falsa sensação de prazer. Os bens materiais que, quando nós vamos adquirindo e conquistando, parece que estamos chegando cada vez mais próximos de uma felicidade completa, verdadeira, mas quando nós experimentamos, descobrimos que não é bem isso que nos aproxima de Deus e da felicidade verdadeira. Ilusões e miragens são festas e comemorações em que Deus não é sequer convidado, pois não queremos que Ele veja aquilo que nós estamos fazendo.
O verdadeiro caminho, o caminho de Deus, reto e certeiro, onde Deus caminha conosco e nos conduz para a salvação, é o caminho do amor ao próximo, o caminho do relacionamento com Deus, da construção de uma família com base cristã, quando convidamos Ele para fazer parte da nossa vida como um todo. É o caminho da oração, da palavra de Deus, do estudo da palavra, a vida na igreja. Um caminho em que o nosso trabalho, o nosso caráter, a nossa honestidade, a nossa esperança por tempos melhores estão acima dos nossos interesses pessoais e individualistas, ilusórios e momentâneos. Nesse caminho que nós mesmos construímos, junto com Deus, queremos dar lugar a todas as pessoas, especialmente aquelas que mais necessitam, as pessoas pobres, doentes, deprimidas, desanimadas. Deus quer ser o nosso pastor que nos guia nesse caminho. E se tivermos dúvida ainda quanto a que caminho é esse, afinal, qual é esse caminho que eu preciso percorrer? Jesus Cristo, o menino nascido no Natal. Este que anunciamos em nossa boa nova do Evangelho. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Você conhece Jesus? Você conhece esse caminho? Então venha, vamos caminhar com Ele e por Ele, juntos. Para onde? Para o melhor lugar, para o melhor destino que qualquer caminho possa nos levar, que é a verdadeira e eterna felicidade, a salvação de Deus. Que Deus nos ajude e nos conduza por este caminho. Amém. Que Deus cuide da sua vida nesta semana, nesses dias, que essa mensagem também possa chegar a mais e mais pessoas. Ajude compartilhando, curtindo, se inscrevendo aqui no canal, que assim essa palavra de Deus pode chegar a muitas pessoas e também tocar outros corações. Que Deus te ajude e te acompanhe. Receba, fique aí sob a bênção do Trino Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam, pois, em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Demos graças a Deus. Cuidem-se, com os devidos cuidados vamos conseguir vencer. Não se esqueçam, isso vai passar. Amém.